Como passar pelas consequências sentindo paz? Colocar uma observação aqui que o Johnny Camp fez, que eu achei interessante, que ele fala assim: o clamor de um mundo visível é audível e tão persistente que a voz tranquila e suave de Deus pode não ser ouvida. Mas a todos que a distinguirem no turbilhão de agitação em que vivemos, ele promete: tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde passarão. Ali se alimentarão no rico pasto nos montes de Israel. Está lá em Ezequiel 34, 14, esse versículo. Então, o que eu vejo assim, é muitas vezes a pessoa, ela mesmo cria essa cerca para ela. Ela mesmo cria esse tipo de defesa, de sentimento de culpa, e no fundo até gosta disso. Por quê? Porque ela vai usar isso como uma fuga porque ela está passando. Sim, não, mas é por isso, porque ninguém gosta de mim, eu cheguei no lugar, ninguém olhou para mim, a família não está ligando para mim mais e tal, mas não olha que o problema está nela. Sim. E a pessoa tem que enxergar que esse problema está nela. Para ela ser curada. Para ela ser curada. Você entendeu? Né? Não sei se você lembra aquela vez nós fizemos com o espelho aqui, foi até com você, foi. Né? Fez. Muitas vezes nós contactamos a pessoa com o espelho para ela identificar quem é ela. E normalmente as pessoas não conseguem nem se olhar no espelho. Por quê? Porque ela vê que ela realmente está fugindo de si mesma. E não encontra, né, esse dentro dela mesmo, aí ela começa a fugir e criar desculpas. Aí vem essa fuga, vem esse sentimento de culpa, né, que a pessoa carrega dentro dela, e a própria pessoa traz essa pressão para cima dela e depois não vai conseguir viver com esse fardo, não. Aí que vem depressão, vem angústia, porque não aguenta, aí vai somatizar. Aí vem a somatização. Então tem que tomar muito cuidado. Eu achei muito legal essa frase que o senhor leu aí, dizendo que o clamor do mundo é visível e audível ao ponto que eu posso não escutar a voz de Deus. Né? Isso. Muitas vezes a gente presta atenção em tudo que o mundo está dizendo, os apelos do mundo, né? E a gente não ouve Deus, pensa que Deus não está falando, porque não está ouvindo Deus falar, mas não é porque Deus não está falando, é porque a gente não parou para ouvi-lo, né? Não se colocou num lugar de, como você citou o caso de Davi, né? Num lugar de refúgio, para ouvir a estratégia de Deus, porque você falou muito bem, se Davi tivesse se acostumado com as vitórias e achado que toda luta daquele jeito, ele estava perdido. Então, quer dizer, ele sempre tinha que buscar em Deus estratégia para cada situação. Mas se eu estiver envolvido demais com o mundo, né, eu não vou conseguir ouvir Deus. Exato. E aproveitando isso aqui que você comentou e o Guerra falou ali no livro, quando nós deixamos de ouvir muitas vezes Deus, e as pessoas, porque aconteceram duas coisas básicas na nossa vida. A primeira coisa afetou a nossa audição e a nossa visão. Todas as vezes que a gente se distancia e a gente sobe demais, dois sentidos são assim, afetados na hora, que é justamente a nossa visão e a audição. Um exemplo, alguém que sobe a montanha e algumas pessoas ficam ao pé da montanha, a tendência natural é de você ter dificuldade para ouvir o que eles estão falando. E a sua visão vai embaçando. Quanto mais você sobe, mais você deixa de ouvir o que estão falando. Reduz a capacidade. Reduz a capacidade de audição e a de visão, é óbvio. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece que as pessoas sobem demais. E sobem demais e perdem a perspectiva de olhar nos olhos, de ouvir mais aqui audivelmente, sem precisar gritar, sem precisar expressar. Da mesma forma é com Deus. Ou seja, quanto mais eu creio e acho que eu sou bom o suficiente, que eu sou capaz o suficiente, que sobe meu coração uma altivez, muitas vezes uma vaidade, e eu subo demais, eu perco a perspectiva de ouvir a voz de Deus, porque eu estou ouvindo mais a minha voz interior. Da mesma forma, foi o que aconteceu com Davi. Né? Davi chegou num ponto tão alto que ele já não ouvia mais nem a advertência. Olha, Betseba, ela é mulher de Urias, entendeu? Ela tem marido. Mas não, manda vir aqui. Né? Ou seja, por quê? Já não ouve mais os conselheiros, não ouve mais as pessoas tão próximas.
Ou seja, estava em plena guerra, mas ele não precisava ir, porque, afinal de contas, era um exército mais que vencedor, entre aspas, né? Ou seja, encostou a espada. Exatamente, não tinha inimigo que pudesse suportar, né? E Israel estava vivendo um dos maiores momentos tremendos, né? O ápice do reino, da glória de Davi, né? Como rei. E esse é o problema. Quando as pessoas vão subindo, vão crescendo, vão se distanciando, já não ouve mais o que as pessoas dizem. O que você falou mesmo? Já, o que ele fala não interfere mais, não mexe comigo mais, não consegue. Tem um povo, tem gente lá embaixo, mas está tudo embaçado, porque está tão distante. Sim. Não é? Então, o que a gente precisa realmente sempre estar permitindo que o Espírito Santo de Deus sonde-nos para a gente não chegar nessa posição. A gente poder identificar, isso aqui é o Jean, isso aqui é o Guerra, isso aqui, sabe? Entender que nós estamos no mesmo nível. Considerar todos maiores do que você mesmo. Exatamente, porque de Deus, senão é essa perspectiva que acontece. Nós tivemos uma ligação que ela não talvez seja porque tire a paz desse homem que ligou pra gente, ele não quis se identificar, ele mora aqui no bairro Pampulha, ele diz o seguinte: pastores, como lidar com uma situação de ingratidão por parte dos filhos? Ele deu o exemplo do seguinte: os filhos casaram, mas usufruem da parte financeira do pai ainda, usufruem das dependências de lazer da casa, mas assim, não se reportam com o pai com aquela honra: ô pai, você está precisando de alguma coisa, aquela coisa toda. E ele está assim, se sentindo muito incomodado com isso e diz que isso, teoricamente, tem tirado a paz dele. Como lidar com essa situação? Muitas vezes o pai tem que compreender os filhos, né? A gente não pode esperar muito que filho nos compreenda. Porque muitas vezes a gente não pode investir nos filhos esperando o retorno, né? Eu nunca fiz isso, né? A gente investe nos filhos sabendo que eles vão crescer. A própria Bíblia fala, né, que larga pai e mãe, deixa eles viver a vida deles, né? E ele agradecer a Deus por ele ter condições de dar servi-los, né? Isso é importante. A gente poder servir, nós temos que servir. E ele louvar a Deus, ele tem que agradecer a Deus, não é olhar em gratidão, não olhar que Deus deu condições a ele para ajudá-los. E não necessariamente isso quer dizer também que ele não é amado pelos filhos. Que ele não é amado. Isso pode ser uma linguagem de amor diferente que os filhos têm, né? Porque dependendo, a gente sabe que na medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai ficando mais seletivo e a gente depura melhor a nossa linguagem de amor e a gente quer mais conversar e etc e tal, né? E forma de interpretar, né? Também, claro, né? Tem as condições como que a gente interpreta e enxerga as coisas. Que muitas vezes a gente sai pela tangente, né? Tinha 2 cientistas meio doidos nessa, né? Eles foram analisar uma barata. Então, eles arrancaram 2 perninhas da barata e mandaram a barata andar. Anda, barata, anda. A barata só andando. Arrancaram mais 2. Aí depois arrancaram todas as pernas da barata. E mandaram a barata andar, a barata não andava. Aí qual foi o diagnóstico deles? Barata sem perna é surda. É uma situação, né? Então, boa análise. Não é? Boa análise. Eu nunca tinha pensado nessa análise. Ou seja, é uma situação muito clara, mas a pessoa vendo para um outro ângulo, né? Você entendeu? Então isso, né? Virou para outro ângulo. Uma coisa importante também para esse irmão é que uma oração que ele pode fazer, em vez de estar talvez orando a Deus e assim, sabe, lamuriando diante do Senhor porque os filhos não têm reconhecido, mas ora pedindo para que Deus coloque no coração dos seus filhos o entendimento a respeito do que é honrar pai e mãe, né? Para que isso seja implantado no coração deles, né? Obviamente que eles vão chegar um momento que eles vão entender que o pai tem valor, por tudo aquilo que o pai fez foi por amor, não é? Não foi esperando alguma coisa em troca, mas entendendo que os filhos possam compreender esse princípio, né, de honrar pai e mãe, para que eles sejam abençoados. Você está falando, eu fiquei pensando, né? Eu sou pai já há 15 anos e a gente tem uma tendência de querer ensinar para o outro falando do nosso jeito como é que o outro tem que fazer. E às vezes não é a linguagem que o outro vai entender. Então se você honrá-los, né, e não cobrar,
isso vai gerar um incômodo no coração deles. Fala, poxa, meu pai me honra e não me cobra. E vai chegar um momento que isso vai cair a ficha. Eu até ia falar sobre isso, porque o que mais toca o coração de um pai é o filho expressando o que sente para ele, né? Espontaneamente. Espontaneamente. E vice-versa, um pai expressando também para um filho. Então, às vezes, o bom começo é você utilizar da sua linguagem para mostrar quem seus filhos são e significam para você. Olha, eu os amo, vocês são importantes. É claro que todos nós temos defeitos. Se eu fosse aqui, se eu fosse pedir para a Luciana elencar aqui os meus defeitos, ela passaria o dia. Mas é legal ouvir as qualidades quando você quer saber realmente quem você é para outra pessoa. Então, tira um tempo, né, Jean, o pastor Rogério, Guerra, Luciana, para falar sobre o que eles significam para você. Reúne, né? Meu sogro é perito em fazer isso. Meu sogro é um barato. Ele é muito emotivo, um homem assim de muito carinho, e muitas vezes ele pega a família e fala, olha, eu amo vocês. Tem pessoas que têm a facilidade maior de fazer isso. Sim. Outras não. Eu cresci num lar, por exemplo, onde eu fui ouvir e dizer pela primeira vez que eu amava meu pai quando eu tinha 22 anos de idade. Eu tinha 1 ano de casado. Eu cresci num lar totalmente disfuncional. E eu via meu pai como um cara duro, grosso, insensível. Quando eu estava casado, a Kate tinha perdido o neném, na primeira gravidez. E eu falei, poxa, eu vou ser pai e eu não sei como ser pai, porque eu não aprendi a ser filho. E aí eu procurei meu pai e falei, olha pai, eu queria te pedir perdão pelos 21 anos que eu morei com o senhor, não agi como filho. E aí eu ouvi dele, me perdoe também pelos 21 anos que eu não agi como pai. Legal. E aí eu fui ver que dentro do meu pai tinha alguém clamando por amor, por afeto, mas também não dava. Né? Então, uma mudança de postura faz toda a diferença. Hoje eu e meu pai somos extremamente amigos. E né? é aquela dimensão, é o mesmo princípio. Tudo que você planta, você vai colher. Claro. Então, se você vai plantar, ou seja, carinho, ou seja, ministrar amor, bem sobre a vida dos seus filhos, você vai receber em troca. Né? A mesma coisa que eles veem, por exemplo, a forma que eu trato a minha mãe, eles possam experimentar isso no sentido de aprender também. Um dia meu pai vai ficar velho também, né? E eu vou poder ajudá-lo e cuidar dele dentro daquilo. Agora, é interessante o que o Jean falou, porque isso acontece muito. As pessoas costumam falar muito o seguinte, se eu não recebi isso quando criança, então eu não sei passar. Ninguém dá aquilo que não tem. Mas houve uma cura, né? O Jean, a gente vê hoje um pai amoroso, carinhoso. E no caso do meu pai, como o Maurício disse aqui também, ele cresceu num lar onde ele não tinha carinho dos pais, não tinha carinho da mãe nem do pai. Eles tinham uma dificuldade muito grande de demonstrar esse amor, mas ele decidiu que ele não passaria isso para os filhos dele. Então, ele decidiu receber essa cura e, então, ter uma nova postura. Acontece muito isso. Os pais podem não colher o que eles também não conseguiram plantar de uma certa forma, mas não é um castigo que Deus dá. É uma questão de escolha e dá tempo ainda, né, de reverter essa história. Porque o Senhor, Ele nos ensina, é Ele que nos capacita a ser o pais. amor cura. Não é? Então, poderia ser uma boa desculpa, né? Já que eu nunca recebi do meu pai, então você tem que me tolerar. E depois jogar para Deus e falar assim, Deus, eu não fui um bom pai porque eu não aprendi. Exatamente. Inclusive, eu quero dizer para você, Jean, que você é um bom pai. Viu? Sério. Eu quero dizer pra você que você é um bom pai. Amém, eu recebo. E lá no Mineirinho eu vi o teu filho assim, eu vi ele super carinhoso, me abraçou, nunca educado, tinha... Né? Muito educado, eu fui cumprimentar, feliz, aí ele já veio, me abraçou assim. Ele é um menino especial. Como se a gente fosse se relacionar há muito tempo. Então isso é fruto de criação. Amém. Viu? Louvado seja da sua Deus. esposa. Louvado seja Deus. Os três, né? São muito Os três são muito especiais do Jean ali, viu?